Olá, hoje nós vamos falar sobre a Vinilândia. Vinilândia é uma feira de vinil que tem aqui em Goiânia, que acontece no CEPAL do Setor Sul. O lugar é muito bacana e é aberto e tem cobertura. E nesse local também tem food truck, tem chopp, além dos expositores vários de vinil, ainda tem uma feirinha onde você pode encontrar uns presentinhos, umas coisas legais assim, que não é fácil de encontrar por aí. E nessa vez eu comprei, claro, eu comprei alguns vinis e eu queria falar de dois. Um é esse aqui, Little Richard. Quem curte rock sabe que Little Richard foi o cara que deu à luz, né, todo o rock da invasão britânica. Rolling Stones, The Who, todas aquelas bandas inglesas que vieram nos anos 60 foram influenciadas por esse cara aqui, todo mundo ouvia isso. O outro disco é esse aqui, Johnny Cash. Johnny Cash era um caipira dos Estados Unidos, mas ele é um caipira que fica sozinho, ele tem uma categoria só para ele, e nós vamos falar mais a respeito disso. Esse Johnny Cash aqui, eu comprei da Bacurau Discos, do nosso amigo Bacurau, e esse Little Richard aqui, eu comprei do nosso amigo Vitor, da Vitology Discos. Tem uma razão por eu ter comprado esses dois discos, é que eu sou grande fã de rock and roll. Quando eu falo rock and roll, eu não estou falando rock, não. É rock and roll mesmo. Aquela música que, vamos dizer assim, a música que veio ao mundo nos anos 50. O legal, né, que acontece com a gente que compra vinil, e a gente sempre está comprando vinil de muitos anos atrás, é encontrar algumas surpresas, coisas que você não esperava encontrar absolutamente. Então, por exemplo, nesse aqui do Little Richard, eu descobri, porque sempre que a gente compra, a gente vai dar uma olhada, né, ler tudo que está escrito para saber mais sobre aquele produto. E aqui está o selo verdinho, né? Eu fui olhar o selo para saber que ano que esse disco foi lançado. Ele foi lançado em 1972, tudo bem. Mas o que mais me chamou a atenção é de que ele é um disco lançado pela Rosenblitz. A Rosenblitz era uma fábrica de vinil que tinha ali em Recife, né? Por exemplo, Zé Ramalho tinha contrato com a Rosenblitz antes dele se mudar para o Rio de Janeiro. A banda Ave Sangria lançou o disco deles pela Rosenblitz, mas por problemas contratuais, a Rosenblitz entrou na justiça, teve que recolher o disco deles no país inteiro. Enfim, a Rosenblitz faz parte, né, da história da música nesse país, e foi muito legal ter um item que foi prensado na Rosenblitz. Já que estamos com esse disco na mão, vamos dar uma olhada aqui nesse design da contracapa, né? Muito legal, olha, tem um texto aqui e aqui, né? The Wild and Frantic Little Richard. Muito interessante. É uma coletânea. E quando eu comprei, eu pensei que eu estava comprando, sabe o quê? Um disco daquele rock and rollzinho nervoso, gritado, né? E na verdade não. Eu levei um susto quando eu coloquei para tocar, porque é um disco de blues. Se você colocasse uma música aqui para mim e falasse assim, Jadson, me fala quem é que está cantando aí, quem é esse artista, eu não saberia dizer. Nunca pensei que o Little Richard tivesse um trabalho nem perto disso aqui, né? E é uma surpresa agradável, porque vem a se somar a vários estudos que eu tenho feito de maneira, não de maneira profissional, e daqui a pouco nós vamos falar a respeito. E sobre o Johnny Cash. O Johnny Cash, olha só, o Johnny Cash aqui também, assim que eu peguei o disco, eu fui olhar o selo, como sempre, o selo aqui, esse aqui é laranjadinho, fui olhar o selo e esse é um disco dos Estados Unidos, né? Ele foi prensado nos Estados Unidos, mas a minha surpresa é que eu não encontrei a data, nem na capa e nem no selo. Falei, gente, de que ano que é esse disco? Então eu fui para o Google e descobri que ele é de 1966. 1966 é o ano em que eu nasci, né?
para você ter uma ideia. Então esse disco aqui na minha mão, ele tem 56 anos. Nos sites de venda dos Estados Unidos, você encontra até a data desse disco como 1965 e até 1964, quando começou a ditadura aqui no nosso país, né? Mas é muito legal, porque o famoso show, né, do Johnny Cash na prisão de Folsom foi em 1968, né? Então esse disco aqui, ele precede, né? Ele é mais antigo do que o show na prisão de Folsom. Bem, eu já disse que eu amo rock and roll, né? Não falei rock, eu falei rock and roll, e a base do rock and roll sempre foi essa mistura, né? O rock and roll ele sempre foi uma música integrada. Existe uma lenda que se perpetua, né, de que os brancos teriam roubado o rock and roll dos negros. Isso não é verdade. O rock and roll sempre foi uma música integrada, né? Olha só, o rádio foi inventado no final do século XIX, certo? Então você pode pensar assim, 50 anos depois o rock surge, o rock aparece. Vamos dizer 55, 56 anos depois o rock aparece. A mágica, né, que só o rádio foi capaz de fazer. Porque, por exemplo, o músico que estava no sul, ele não tinha como ouvir a música do músico que estava no norte. Assim também o caipira branco não tinha como ouvir a música que o negro fazia, certo? E o negro, como que ele ia ouvir a música do latino? Como que as pessoas iriam conhecer o jazz, o blues, né? O branco ouvia o que o negro fazia e falava assim, nossa, é muito legal isso, vamos fazer também? O negro ouvia o que o branco fazia e falava, nossa, isso é bom, vamos tentar fazer? E assim, dessa maneira, o plantador de milho, através do rádio, podia ouvir o que o plantador de algodão estava fazendo, né? O jazz podia chegar em lugares onde antes era impossível. O racista ligava o rádio e ouvia a música do negro. O negro ligava o rádio, ouvia a música do latino. O latino ouvia a música do racista. E toda essa mistura, essa influência, um influenciando o outro, né, um traduzindo o outro, acabou que ali, no meados dos anos 50, surge o rock and roll. Essa música integrada, essa música híbrida. Da próxima vez que alguém falar para você que os brancos roubaram o rock and roll dos negros, né, discorde. Diga para essa pessoa que o rock and roll sempre foi uma música integrada. Agora, quanto ao rock, essa palavra rock em oposição ao pop, aí a conversa já é outra. E isso vai ficar para um próximo vídeo. Beijão, beijão.